Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição número 12 da revista Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais, escrita pelo pastor Romilton, pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol. A lição 12, ela tem por título O Primeiro Grande Mandamento. E nós vamos meditar nessa lição através do texto base de Mateus 22, 37, que diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O autor da lição, ele introduz a lição com as seguintes sentenças. Os 10 mandamentos são propedêuticos, isto é, uma introdução, né? Ou seja, são base para a lei estabelecida no Antigo Testamento. O decálogo é o código da moral, da ética e da conduta que norteou o povo de Deus até Cristo Jesus. A lei serviu de aio, uma espécie de placa indicativa que apontava para Cristo. O fim desse trajeto é Cristo. Vamos ler dois textos, Gálatas 3, 24 e 25 e Romanos 10, 4. Gálatas 3, 24 e 25 diz: Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. E Romanos 10, 4 diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, eles nos foram apresentados como um caminho, uma placa indicativa, para que nós chegássemos através da obediência a Cristo. E o autor ele nos explica sobre isso, que a lei serviu de aio, uma espécie de placa indicativa que apontava para Cristo. Na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo. Deste modo, o descortinamento deu início pelas mãos do Senhor. Esse ato é um ícone de que o formalismo cerimonial da lei chegou ao fim, quando foi cravado na cruz. Entretanto, vale ressaltar que não se deve confundir a lei redigida sobre ritos e cerimônias com a lei moral constante no Decálogo. A gente já até conversou sobre isso em outros vídeos, que nós não podemos confundir, né? Que os ritos e cerimônias, eles foram dados ao povo judeu como uma lei, mas eram os ritos e cerimônias que tinham a ver com a cultura deles. E nós não podemos confundir com a lei moral de Deus, que é a lei que nos alcança, nós como cristãos. Cristo não veio para revogar a lei, tampouco os profetas. Na maioria das escrituras sagradas, o Senhor utilizou seus profetas para nos revelar sua vontade, mas foi no Decálogo que ele utilizou seu próprio dedo para gravar sua vontade para nós. Nós precisamos entender que antes da morte de Jesus, existia então aquela cerimônia, né, de que o sumo sacerdote ia ao Santo dos Santos, levando, né, um animal morto, um sacrifício, né, para que Deus perdoasse os nossos pecados. E existia um véu que separava, né, o Santo dos Santos das pessoas que não eram sacerdotes, e esse véu ele foi rasgado de alto a baixo quando da morte de Jesus. Nós vemos aqui em Mateus 27, versículos 50 e 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E Mateus 5,17 diz: Não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. O véu do templo ele só pôde ser rasgado de alto a baixo justamente porque Jesus cumpriu toda a lei. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Então, por ele ter cumprido a lei, Deus então rasgou aquele véu que separava, né, os santos dos santos. Ele rasgou de cima a baixo e através de Jesus, todos nós agora temos acesso a Deus.
E a lei cerimonial e ritualística, ela não tem mais nenhum tipo de autoridade espiritual sobre a nossa vida. Na verdade, sobre a nossa vida ela nunca teve, né? Ela teve sobre a vida dos judeus, e o judeu que reconhecer Jesus como Salvador também não precisará mais realizá-las. Mas a lei moral de Deus continua em vigor para nós, regendo a nossa vida cristã, e continuará, né, até a volta do Senhor Jesus. O primeiro ponto da lição fala sobre Jesus e os mandamentos. Na época de Jesus, os fariseus classificaram os mandamentos em pesados e leves na sua prática. O grande equívoco é que confundiam os ritos com as leis morais, e evidenciaram o ritual como algo tão importante que se tornou obrigatório aos judeus, equiparando ao cumprimento moral. Então, o equívoco, né, dos fariseus, aqueles que interpretavam a lei, é que eles colocaram, né, a lei cerimonial com peso tão maior do que a lei da prática da moral, né, da lei do amor de Deus que nos alcançou em Jesus, que eles realmente foram infelizes nessa interpretação. Quando Jesus cita: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, Deuteronômio 6,5, ele faz um resumo do decálogo, do primeiro ao quarto mandamento, pois esses são específicos e relacionados ao Criador. O primeiro grande mandamento de Jesus é uma aliança que exige a perfeita lealdade ao Deus Todo-Poderoso. O Criador exige de seu povo que seu povo considere seu senhorio exclusivo, e em contrapartida ele abençoará os que são fiéis. Então o Criador, né, o nosso Deus, ele exige de nós que nós consideremos o senhorio exclusivo na nossa vida, o senhorio dele sobre a nossa vida. E para isso nós devemos então amá-lo sobre todas as coisas. Só podemos cumprir os mandamentos se amarmos a Deus de todo o nosso coração e entendimento. Nos dias atuais, muitos estão amando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. E isso se está se fazendo porque as pessoas estão mais interessadas em ter do que em ser. Nós somos cristãos, somos, além de criaturas, né, do Deus Supremo Poderoso, nós fomos resgatados por ele através do sacrifício de Jesus. Então Deus, ele é o nosso dono duas vezes. Ele é nosso dono porque ele nos criou, e ele é nosso dono por redenção na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus. Ponto 2 da lição: ações e reações diante do grande mandamento. Só é possível satisfazer a Deus quem o ama antes de tudo. O coração é a sede do sentimento humano. Apesar de enganoso para os hebreus, no coração estava a alma e o entendimento, assim como o sentimento e a mente, a emoção e a razão. Jeremias fala sobre isso, Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A gente vê que para satisfazer Deus nós precisamos amá-lo. E os hebreus, eles tinham, né, como o local onde estavam, né, os sentimentos, onde era o local onde as pessoas sentiam o amor sendo o coração. Então os hebreus, eles tinham o coração como fonte, né, do sentimento. Vale ressaltar que amar a Deus neste mandamento tem como objetivo não apenas o sentimento, mas o entendimento. Não se trata de amar por afinidade, mas de demonstrar o amor a Deus porque de fato o conhece. O nosso coração é enganoso, Jeremias já diz. Então, se nós levarmos em conta tão somente um sentimento, com certeza nós estaremos falhos. E a orientação é que nós devemos amar a Deus em prática. Tiago 1:12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então Tiago, ele fala da felicidade da pessoa, né, que persevera na tribulação. Quem ama na prática, ela persevera na tribulação. E o autor da lição, ele fala sobre isso, que vale ressaltar que o amar a Deus nesse mandamento tem como objetivo não apenas o sentimento, mas o entendimento. Assim Jesus fez. João 14:15 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz.
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, Jesus, ele nos mostra que o amor, ele é um sentimento, mas o que faz mais efeito no relacionamento entre Deus e o homem é o amor prático. E foi o que Jesus fez. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Ele não deu a vida por um servo, apesar que é muito importante a posição de servo. Porque o servo, ele serve ao seu Senhor, ele dá o seu melhor para o seu Senhor. Mas ser chamado de amigo por Jesus é muito mais gostoso, muito mais gratificante. O amor é a base da verdadeira atitude de obediência a Deus. Então, nós precisamos amar a Deus em prática sobre todas as coisas. Através do amor, os mandamentos de Deus não são pesados. Muitos, sem entender a importância de amar a Deus, se afastaram do Senhor com medo, pois acham que obedecer a Deus é uma escravidão em que a qualquer falha cresce o medo do açoite. É o que nós já falamos. Quando o Tiago diz que feliz é aquele que persevera na tribulação, ele está querendo dizer que aquele que persevera na tribulação, ele não vê essa tribulação como uma punição por uma falha, mas ele vê a provação como uma oportunidade de crescimento e de ensino. E ele se submete à vontade de Deus e ele, então, por amor, ele continua obedecendo ao Senhor. Ponto 3. O grande mandamento como uma estrada que nos traz de volta a Deus. Não basta apenas ações para uma reaproximação de Deus, pois é necessário pensar, refletir e entender quem Deus é em sua essência para amá-lo. Mas como retornar a Deus? Qual o caminho? A resposta está na primeira palavra do grande mandamento: amarás. Nós temos que ter essa visão de que a estrada que nos traz de volta a Deus, como o autor aqui diz, é o amor. É o amor prático, mas um amor prático regido por um conhecimento de quem é Deus. A gente vê o profeta dizendo que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Oséias fala sobre isso. E nós precisamos entender que o nosso conhecimento de Deus fará com que o nosso relacionamento com Ele fique mais estreito. Como obter o amor de Deus se este não é um sentimento natural? Pois nascemos pecadores inclinados para o mal e distante do Criador. Só pode amar alguém quem não está em litígio, mas ama quem está em paz com o outro. Tal aproximação com Deus só poderá acontecer por intermédio de Cristo Salvador. Nós nos aproximamos mais de Deus quando temos a certeza de que nossos pecados foram por Cristo perdoados. Não tem como uma pessoa que está brigada com a outra em litígio, né, em contenda com a outra, não tem como ela dizer que ama. E nós vemos aqui a palavra de Deus em Romanos 5:10, que diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quando nós éramos inimigos de Deus, porque o pecador é inimigo de Deus, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Jesus. Quanto mais agora que nós já estamos reconciliados pela morte de Jesus, nós não seremos salvos por sua vida. Glória a Deus por isso, com certeza seremos. 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na verdade, sabemos, né, que o amor não consiste em nós amarmos a Deus, porque somos maus. Nós só amamos porque Deus amou. E através desse amor que foi plantado em nosso coração, através da essência, da pequena essência de Deus em nós, que nós, através desse amor que vem de Deus e que nós vimos ele se manifestar no envio de Jesus, na morte de Jesus, através desse amor é que nós vamos conseguir ganhar, né, a vitória, a salvação e o perdão dos nossos pecados. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós somos de Deus, porque fomos criados por Deus e fomos, então, através da redenção, fomos mais uma vez resgatados pelo nosso Senhor e nós, então,
somos propriedades exclusiva de Deus 2 vezes. João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Deus aqui, ele fala, né? João escreve que quem tem os mandamentos, o Jesus falando, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Jesus, ele fala sobre isso, não é aquela que você ter o mandamento de cor, né? Isso é importante, mas você ter de cor, você usar o mandamento como uma ladainha, você usar um mandamento como uma reza, não, é a prática, esse que lhe obedece, é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu e ele nos manifestaremos a essa pessoa. Sabemos que em Deus repousa apenas o amor, por Deus é amor. Você se sente amado por Deus e, consequentemente, ama a Deus? De que forma demonstramos o amor a Ele? É uma questão para nós, para mim e para você. Você ama a Deus? De que forma você tem demonstrado esse amor? Uma das formas de demonstrar o seu amor para com Deus é você recebendo a Jesus como seu Salvador. Porque ao fazer isso, ao tomar essa decisão, você está dizendo para Deus: eu te amo e reconheço que o Senhor fez o sacrifício pela minha vida para me salvar, dando o seu único filho para morrer por mim. Você recebendo a Jesus como seu Salvador, você reconhecendo o sacrifício que Jesus fez por você, você estará demonstrando o seu amor a Deus. E nós vamos encerrar o nosso estudo com a oração do Salmo 18, versículos 1 e 2, que diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Que Deus te abençoe e que você possa fazer um bom uso dessa lição. Amém.